Olá, queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama, queridos irmãos que nos assistem, que nos acompanham na nossa literatura. Vamos dar início a mais um livro. Agora será o nosso livro Servo Fiel e Prudente. Esse livro tem uma série de mensagens que vai nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. São livros explicativos que nos ensinam com respeito à palavra, nos traz grandes revelações. Nesse livro, o primeiro capítulo, ele aborda um tema muito interessante, muito importante para nós, que fala que é o desejo do coração de Deus. É o capítulo 1 dessa série. No desejo do coração de Deus, nós podemos pensar, o quê? Que desejo é esse? Logo compreendemos que há uma vontade, no coração de Deus há uma vontade, um desejo. Então esse livro nos ajuda a compreender o que é esse desejo, o que está proposto, o que Deus tem proposto em seu coração. Para nos ajudar, o livro nos aponta um capítulo muito rico na sua palavra, que está em Efésios 1, do 3 até o 10. Nós vamos ler e eu vou compartilhar com vocês. O 3, ele diz assim, o título é As Bênçãos de Deus em Cristo, o autor de nossa redenção. Então, o 3 inicia assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então, eu vou compartilhar com vocês por parte. Quando o capítulo 3 nos fala bendito, mostra para nós que nosso Deus é bendito e também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos fala que Ele nos tem abençoado. Então o desejo de Deus é nos abençoar. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aqui nos mostra que a bênção que Deus tem para nós, ela é espiritual, não é nada no plano terrenal, ainda que o Senhor nos tenha abençoado, mas a promessa aqui é no âmbito espiritual, é nas regiões celestiais. O Senhor tem nos abençoado, aqui fala assim, nas regiões celestiais e em Cristo. Em Cristo está toda sorte de bênção, tudo que Deus tem para nós está na pessoa de Cristo. No 4 ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, a bênção de Deus também consiste na sua escolha. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o desejo de Deus, aqui é o beneplácito, a sua vontade é o quê? Nos escolher, para quê? Para Ele trabalhar a sua vida e natureza em nós. Então, o desejo de Deus é se dispensar, Ele mesmo se dá para nós, para o homem criado por Ele. E para isso, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui nos diz, para sermos santos, para sermos separados para o nosso serviço a Deus. O que é ser separado? Aqui, quando fala santo, é ser separado de tudo que há no mundo, de tudo que está fora de Deus. O Senhor quer nos separar, a fim de darmos um serviço adequado, a fim de sermos pessoas comprometidas, totalmente separadas para o seu serviço na fé. Aqui fala assim, no 5 fala assim, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. No início, no 3, ele aponta que o nosso Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No 5 fala que Ele também é o nosso Pai. Aqui fala que Ele nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Então, vamos traduzir essa palavra, o mais fiel é o bom prazer. Então, ela significa bom prazer. O bom prazer, o direito de Deus, o desejo que está em seu coração, o seu bom prazer é o quê? É se revelar a nós. O bom prazer de Deus, o desejo que está em seu coração é Ele mesmo se ministrando para dentro de nós. Ele mesmo se dispensando, se dando ao homem que Ele criou. E a Bíblia fala que Deus criou o homem com 3 partes, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque para o corpo físico, para o contato físico humano, mas a alma. Então, nesse versículo, nós vamos trabalhar mais a questão da alma, porque a alma ela é constituída de mente, vontade e emoção.
E a Bíblia nos diz que Deus, por que que Deus colocou essas faculdades na nossa alma? Porque Deus também, Ele tem mente, Ele tem uma vontade e Ele tem uma emoção. Então, tudo que Deus é, Ele quer trabalhar para dentro do homem criado por Ele. Por isso Ele o escolheu. Então, como eu falei, vamos falar mais sobre a alma. Por quê? Como eu disse que Deus tem mente, Deus tem vontade, Deus tem emoção. Então, a mente de Deus, o desejo do seu coração, é tudo que Deus tem, tudo que Deus planejou, Ele quer trabalhar para dentro da mente do homem. Ele quer ganhar essa mente, Ele quer ganhar os pensamentos do homem, Ele quer que o homem se incline, o homem pense nas coisas do alto, busque a Deus. Então, Deus quer trabalhar a sua mente na mente humana, salvar essa mente humana. E Deus quer trabalhar também na vontade, é mente, vontade e emoção. A vontade de Deus é trabalhar a vontade humana, a vontade do homem de buscar a Deus, a vontade de escolha, a vontade de busca, de decisão. O homem, ele precisa aprender a buscar as coisas do alto. Então, Deus também quer trabalhar a sua vontade na vontade humana. E a emoção, toda a emoção, né, de Deus, Ele quis trabalhar para dentro deste homem também criado. Deus quer que o homem aprenda a ter suas emoções trabalhadas, o seu amor, toda parte, todo o sentimento do homem. Deus queria que o homem fosse para Deus, tivesse voltado para Deus. E Deus quer ganhar no homem toda a emoção, toda parte do seu sentimento. Por isso aqui ele fala aqui no versículo 6, para o louvor da sua glória, para o louvor de sua glória, a sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso que Deus tem e que Deus planejou está no Filho, está na pessoa do Filho. Por isso que a bênção do Pai e a bênção do Filho e a bênção do Espírito é toda sorte de bênção que Deus preparou para nós. Aqui também no 4, um ponto importante que ele fala assim, quando o Senhor ele quer dispensar esse beneplácido, a sua vontade, o que Deus quer? Ele quer se dar completamente, Deus quer buscar a sua satisfação. Nós vemos que quanto maior é o nível de vida, maior é a necessidade de uma satisfação. Então Deus precisava se satisfazer, Ele quer ter essa satisfação no homem criado por Ele. Então, Deus, como é eterno, como Ele tem uma vida incriada e tem a vida eterna, Deus tem uma necessidade grande de satisfação. Então, logo Ele fez o homem para a sua satisfação. Por isso Ele quer ganhar o homem de maneira completa, corpo, alma e espírito. Aqui no 7, ele fala assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, a redenção foi o preço que Ele pagou. Vimos aqui que Ele nos deu gratuitamente. Para nós foi de graça, o Senhor nos concedeu tão grande salvação foi de graça para nós, mas Ele pagou um preço, né? O preço que Ele pagou foi a redenção, a fim de nos ganhar, a fim de ganhar esse homem por completo. O Senhor, Ele cumpriu uma redenção para nós. E no 8 fala assim, que Ele derramou abundantemente, né? Toda graça, toda a sua vida e natureza, toda a plenitude de Deus, por meio da redenção, foi derramada de maneira abundante. Deus não poupou nada, Ele não poupou nem o sofrimento, Ele se entregou completamente. Assim, Ele derramou a sua graça de maneira abundante para dentro de nós. Sobre nós, em quem toda sabedoria e prudência. Aqui o 9 fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Eu falei no início que Deus tem uma vontade, que é se dar, se dispensar, se derramar para dentro do homem, por Ele criado. E aqui fala assim, né? Novamente vem a palavra beneplácito. Então aqui diz que o seu bom prazer que Ele propusera em Cristo é fazer o quê? Convergir em Cristo, ou seja, tudo saiu de Cristo, tudo veio por meio dEle e para Ele, e tudo vai voltar para Cristo, vai convergir, vai voltar para Cristo, e então Cristo vai cumprir todo esse plano, toda a vontade de Deus em nós, que é a sua igreja. E quando ele fala aqui no 9, desvendando-nos o mistério
o mistério da sua vontade. Então, Deus desvendou para nós que o mistério da sua vontade, o que é mistério? É revelação. Deus revelou para nós que a sua vontade é o Deus triuno se dispensando, se dando, entrando no homem tripartido, corpo, alma e espírito, ganhando todo esse homem para si. Essa é a sua vontade. E para finalizar, o 10 fala assim, para fazer, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O 11 diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o seu propósito, daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, essa é a vontade de Deus, é se dar completamente, é nos fazer seus filhos, como vimos no versículo 4. E não apenas filhos, mas filhos maduros, filhos herdeiros, filhos que há de herdar a vida eterna. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, vai convergir. Tudo que ele fez vai voltar para a pessoa de Cristo, na sua igreja, que somos nós. Né? Amém, irmãos? Então, nesse livro, vamos continuar nessa série de mensagens, tá bom? Então, os irmãos acompanhem, continue, esse é apenas o primeiro capítulo. Continue acompanhando o nosso livro, continue acompanhando conosco no canal da igreja, e Jesus é o nosso Senhor.